Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois de uma sapatada ontem contra o River Plate, muita coisa tem que mudar dentro do Vasco, muitos jogadores têm que sair do nosso clube e, claro, muitos reforços têm que ser contratados, meu amigo. O Vasco precisa praticamente de um time inteiro ainda. Vamos falar bastante do elenco do Vasco, análise do que foi o jogo de ontem. Também vamos falar aqui da próxima partida do Vasco contra o Audax, que já é amanhã pelo Campeonato Carioca, né? O Vasco tá jogando todo dia praticamente. Fique até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Valeu demais a galera que tá sempre aí acompanhando, se inscrevendo aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Vamos aí em busca de 200 mil inscritos. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí para o que interessa, né, cara? Ontem, infelizmente, o Vasco jogou muito mal contra o River Plate, né, cara? Principalmente o segundo tempo. O segundo tempo do Vasco foi desastroso, cara. Desastroso mesmo. Mas isso já era de se esperar, né, cara? Porque o Vasco, cara, era um time de Série B e o River Plate é time top aí de Libertadores. Tem uma grande diferença técnica aí entre vários jogadores do Vasco com vários jogadores do River e também táticas, né, cara? Porque o Marcelo Gadiardo, apesar de ter saído do River Plate todo em construção, ele já deixou montado um esquema, deixou montado o trabalho. Nem vou entrar no mérito aqui do River ser superior ao Vasco, porque eu acho que todo mundo concorda com isso. Mas quando a gente para analisar o que foi o Vasco dentro de campo, você detecta vários problemas. Você continua vendo vários erros da Série B do Campeonato Brasileiro. E isso foi a campo ontem, né? Muitos jogadores, cara, que não deveriam nem estar vestindo a camisa do Vasco. Ontem o Vasco entrou em campo aí com o goleiro Alexander, Pumita, zaga ali com o Miranda, Léo Pelé, Lucas Piton, meio campo Zé Gabriel, o Figueiredo de volante, que pelo amor de Deus, cara, o Figueiredo não é volante, o Figueiredo não joga de segundo volante, ele é atacante, meu amigo. Não. O Nenê jogando na armação, que a gente já vai falar desse jogador em específico. Completando o time, Gabriel Peck, garoto Eric Marcos, que entrou numa fogueira danada, e o Pedro Raul lá no ataque, né? Esse foi o time inicial do Vasco contra o River Plate. Os primeiros 10 minutos, 7, 10 minutos do Vasco foram espetaculares, né, cara? Até o Juninho Pernambucano falou na transmissão que o que o Vasco jogou contra o River Plate nesses minutos iniciais não jogou a temporada inteirinha em 2022. Eu concordo plenamente. Só que depois o time do Vasco cansou. A parte física pesou bastante. O River Plate, por ter um mau entrosamento, ter jogadores de mal qualidade, conseguiu dominar o jogo. O Vasco mal conseguia passar ali do meio campo e foi amplamente dominado pelo River. Poderia ter saído perdendo no primeiro tempo, meu amigo, de uns 4-5-0 tranquilamente, porque a defesa do Vasco entregou bastante ali, né? Muito, porque os jogadores estão abaixo fisicamente, são abaixo tecnicamente comparados com os jogadores do River e também aquela velha mania feia de sair jogando com os pés lá atrás. Tá apertado, meu amigo, é chutão. O Vasco entregou no mínimo 2 gols ali pro River Plate nesse jogo e com certeza, muito por conta disso, os jogadores acharem que estão no meio da temporada, que estão voando. E não é assim, meu amigo, tá complicado. Dá um bicão pra frente. Eu concordo com o jornalista Lucas Pedrosa, que ao término da transmissão ele disse que em hipótese nenhuma o Vasco pode perder de 3-0 do River Plate. Você perder por 1-0, 2-0 no máximo, você entende, mas 3-0 já é demais. Ainda mais início de temporada para as duas equipes, né? Apesar de, como eu falei, o River tem um time montado, tem um time mais ajeitado do que o Vasco e jogadores muito superiores. O Vasco poderia ter jogado de maneira mais inteligente. O Vasco quis jogar de igual para igual com o River Plate. A parte física pesou bastante, o Vasco foi amplamente dominado. Segundo tempo, Maurício Barbieri fez algumas alterações, aí entrou a galera da Série B, né, cara? E o Vasco pouco produziu no segundo tempo. Foi sem dúvida nenhuma um segundo tempo fraquíssimo do Vasco. Poderia ter saído perdendo por uma goleada histórica contra o River Plate. Só que o River também tirou o pé, né? Tirou o pé do acelerador. Os jogadores também sentiram o ritmo de jogo. Por isso não ampliou o placar, não fez uma goleada histórica contra o Vasco. Ainda fizeram um golzinho no segundo tempo. Mas quando você para analisar o elenco do Vasco, cara, sinceramente, Zé Gabriel, Anderson Conceição, Edmar, Nenê, Gabriel Peck, não dá, velho. Não dá, esses caras têm que sair do Vasco. Sei que tem muito fanboy aí do Gabriel Peck, é um jogador que é carismático, é um jogador que a torcida, muitos torcedores gostam, muitos odeiam. Eu particularmente não gosto do futebol do Gabriel Peck, eu acho que ele não vai passar disso aí, cara. Toda temporada é a mesma história, todo mundo acha que o Gabriel Peck vai destruir, esse ano é o ano do Peck, esse ano o Peck vai destruir. Não joga absolutamente nada. Muito fraco fisicamente, muito fraco tecnicamente, eu emprestaria o Gabriel Peck, pra falar a verdade. Por mais que muita gente achar que ele é um ativo do Vasco, eu não concordo com isso. Ele não é ativo do Vasco. Ele tem que ser emprestado, fazer uma boa temporada, talvez em outro clube, porque no Vasco ele não faz boas temporadas. Dá espaço para o Vasco contratar um jogador melhor do que ele e com certeza ver se ele vai evoluir no time que ele for jogar.
Se ele for bem, aí o Vasco traz ele de volta, aí sim ele pode passar a ser um ativo do nosso clube. Mas por enquanto, o Gabriel Peck é um jogador fraco. Na minha opinião, ele não tem espaço, tem que contratar um ponta esquerda urgente, não dá. A gente viu que o Lucas Piton tem vários defeitos defensivos. E para isso vai ter que contratar um ponta esquerda que ajuda, principalmente, lógico, no ataque, mas que também vai auxiliar o Lucas Piton ali na marcação. Eu acredito que também o Jair vai ser de suma importância nesse time do Vasco. Na minha opinião, foi a melhor contratação do Vasco até agora. Muito se fala do Orejano, também fala aí do Pedro Raul, mas o Jair é o jogador que vai dar o equilíbrio nesse time do Vasco. O meio-campo do Vasco não existiu no primeiro tempo. O Vasco foi dominado o meio-campo, tanto porque temos um volante fraquíssimo, que é o Zé Gabriel, o outro jogador que jogou de segundo volante não é volante, que é o Figueiredo, e o Nenê não dá mais, cara. Sinceramente, gosto muito do Nenê, é uma ótima pessoa. Sempre admirei o Nenê pelo que ele fez com a camisa do Vasco, mas já deu, Nenê. Cara, chegou o momento de você parar ou você sair do Vasco e jogar em algum outro clube menor. Ou talvez, se você aceitar, continuar no banco de reservas aí e entrar somente em minutos finais das partidas, quando você pode render mais. Mas, na minha opinião, titular, o técnico Maurício Barbieri cometeu crime com o torcedor e com o Vasco de deixar o cara jogando os 90 minutos. Não dá mais, velho. Sinceramente, não dá. Eu acho que chegou o momento do Nenê rever a sua carreira e se aposentar, ou talvez sair até mesmo do Vasco. Porque o que ele mostrou ontem dentro de campo não foi absolutamente nada, né? Muito pouco produziu, muito lento, né? Por mais que seja início de temporada, mas o Nenê tem 41 anos, vai fazer 42 anos nessa temporada e o Vasco precisa de um jogador criativo, que tem agilidade, que consegue pensar mais rápido que o Nenê. Eu vejo o Nenê muito lento, muito mais lento do que na temporada passada. Mas tem o outro lado, quando você para pra ver, é o primeiro jogo da temporada, mas é aquela velha história, cara. Já deu, acho que já não tem tanto espaço assim pra ele no time do Vasco, assim como eu citei esses outros jogadores. Eu acho que todos esses jogadores, cara, não deveriam nem estar no Vasco. Maluco é quem renovou o contrato do Edmar. Maluco é quem renovou o contrato aí do Anderson Conceição. Jogadores que não deveriam nem estar vestindo a camisa do Vasco e que infelizmente parece que vão ficar no Vasco até o final de 2023, porque a diretoria do Vasco não teve peito para rescindir o contrato com eles. Preferiu ativar a cláusula lá de renovação automática por conta do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e os caras continuam no Vasco. Eles não são jogadores para vestir a nossa camisa. Tá rolando a imagem aí nas redes sociais da substituição aí do Maurício Barbieri, que foi a entrada do Anderson Conceição, do Edmar, do Vinícius, e o outro jogador acabei esquecendo quem que era. Aquela imagem ali deixa bem claro que o torcedor ainda não esqueceu a Série B e que o Vasco tem muito jogador com a cara da Série B. Esses jogadores têm que sair do nosso clube, tem que fazer uma reformulação total, não dá mais para continuar com esses jogadores aí, precisa de muitos outros reforços. Na minha opinião, cara, sinceramente, no mínimo 10 reforços para esse time do Vasco. Quem acompanha aqui nossos vídeos sabe que eu sempre falei que o Vasco precisa de peças, não para ser somente titulares, mas jogadores para compor o elenco. O banco de reservas do Vasco é fraquíssimo, é fraquíssimo. Eu vi muita gente criticando a possibilidade do Vasco contratar o Natan, aquele mês do Atlético Mineiro. Eu gostaria de ver ele, porque ele seria um ótimo jogador para compor o elenco do Vasco, não para chegar para o status titular. Muito torcedor está iludido, achando que o Vasco tem que contratar só jogador craque, jogador com status de titular. Não é assim, cara. O Vasco precisa de ter um elenco o máximo possível homogêneo. Não dá para trazer um jogador do mesmo nível do centroavante titular. Traz pelo menos com uma ou duas casinhas abaixo. Não, por exemplo, um Zé Santos, que hoje é um dos substitutos aí do Pedro Raul. Nunca jogou sequer uma Série A do Campeonato Brasileiro na sua vida. Precisa remontar esse elenco do Vasco. O Paulo Brax confirmou que muitas saídas e chegadas irão acontecer. 90% do elenco do Vasco estará montado em abril. Vamos aguardar ver se realmente tudo isso vai acontecer. E o Vasco segue buscando aí reforço, né? A gente espera a contratação de um camisa 10. Ontem ficou muito nítido que o Nenê não é o camisa 10 do Vasco em 2023. Precisa contratar um meia de qualidade, um meia pesado. Tem que investir pesado, tem que gastar 30 milhões, 40 milhões para trazer esse jogador, porque é uma posição extremamente carente no time do Vasco hoje. Também precisa urgente de um zagueiro que joga pela direita. Os zagueiros do Vasco são fracos, precisa de um zagueiro que joga pela direita, um zagueiro top, um zagueiro nível futebol europeu. Precisa urgente de um primeiro volante, como eu disse, um camisa 10 e um ponta esquerda. Essas são as posições que eu enxergo fundamentais aí no time titular do Vasco. O banco de reservas precisa refazer o banco todinho, emprestar quem tem que emprestar e mandar embora quem tem que mandar embora. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa pelada ontem contra o River Plate. Se você acha que o Vasco vai ter muito sucesso nessa temporada, obviamente precisa contratar para chegar a ter êxito ao término de 2023.
Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aqui da situação do Vasco, que joga no Campeonato Carioca amanhã, né, cara? Você deve estar se perguntando, pô, o Vasco já joga amanhã? Joga, cara, vai jogar aí contra o Audax às 9h10 da noite, jogo com transmissão da Rede Bandeirantes e também do Band Esportes, cara. O Vasco que vai colocar o time C em campo, né, puxou alguns garotos da base, inclusive o Ryan vai estar presente nesse jogo aí, muito possivelmente se for relacionado. Uma joia do Vasco estará disponível aí do técnico Emílio Faro, que comandará o Vasco no Cariocão. Precisa vencer, né? Porque já empatou na primeira rodada, talvez um tropeço pode custar talvez uma classificação para o Vasco lá na frente. Pode ser que o Vasco entre em campo com praticamente o mesmo time que jogou aquele jogo contra o Madureira, né? Com o House, o Rodrigo jogando de lateral direita, a zaga ali com o Pimentel, Zé Vitor, também o Paulo Vitor jogando na lateral esquerda, Matheus Barbosa, Juninho, Matias Galaza, o ataque ali com o Paixão, também o Eric, possivelmente o Zé Santos. Esse pode ser o provável Vasco que entrará em campo amanhã contra o Audax pelo Campeonato Carioca. Deixem nos comentários aí o que você espera dessa sequência de jogos. O Vasco vai enfrentar o Audax amanhã. Próximo sábado, esse time principal que perdeu para o River volta a entrar em campo às 9h30 da noite contra o Inter Miami na casa do adversário. Volta a jogar na segunda-feira pelo Campeonato Carioca, no próximo dia 23. Contra o Botafogo, o primeiro clássico aí da temporada. Muito possivelmente o Vasco deverá utilizar os reservas para essa partida, já que o elenco principal, como eu disse, irá jogar no sábado e no domingo. Eles viajam para o Rio de Janeiro novamente. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta aí embaixo quem você gostaria que saísse do time do Vasco, porque tem muita coisa a ser feita aí nesse time. Forte abraço, tamo junto e é nóis.